o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, o tema da palavra de Deus hoje é vocação. Vocação que vem do latim vocare, que significa chamado. Portanto, de um lado, nós temos Deus que chama. Do outro lado, nós temos o ser humano que escuta. E no meio, nós temos a resposta, seja ela positiva ou negativa. E logo de começo, a gente precisa entender uma coisa, que esse chamado acontece para todos nós. Nenhum de nós está aqui nesse mundo simplesmente de passagem. A gente não está aqui vivendo sem sentido ou sem rumo. Nenhuma pessoa nesse mundo é um peso morto. Não. Todos nós fomos sonhados por Deus. A sua vida tem uma razão de ser. A sua vida tem um propósito. Você possui um chamado. Deus, quando te pensou com uma missão. E diante disso, eu vos pergunto, qual tem sido a sua resposta? A palavra de Deus nos ajuda a perceber de que modo que Deus chama. Nós encontramos hoje 2 personagens. Na primeira leitura, nós encontramos Isaías, que foi chamado por Deus. No Evangelho, nós encontramos Pedro, que também foi chamado por Deus. E esses 2 homens, apesar de terem vivido em tempos muito diferentes, os 2 possuem um chamado muito semelhante. Percebam, na primeira leitura, nos diz que Isaías, ele estava no templo, diante de Deus. No Evangelho, nos diz que Pedro estava na praia, diante de Jesus. Isaías, lá diante de Deus, recebe uma visualização. E nessa visão, ele olha e enxerga a grandiosidade de Deus. Ele percebe o quanto que Deus é poderoso, o quanto que Deus é grandioso nessa visualização. Com Pedro não foi diferente. Nos diz o texto que lá na praia, Jesus olhou para Pedro e disse:
avança para águas mais profundas e lança a rede ao mar. Pedro ficou meio inseguro e disse: Senhor, eu trabalhei a noite inteira e não consegui peixe nenhum. O mar não está para peixe, mas em obediência à tua palavra, eu vou lançar as redes. Pedro lançou as redes e quando ele puxou, era tão grande a quantidade de peixes que ele precisou de ajuda para puxar a rede. E quando colocou os peixes no barco, o barco quase afundou. Ou seja, Pedro também viu a grandiosidade de Deus em Jesus Cristo. Através daquele milagre, Deus manifestou na vida de Pedro o quanto que ele é poderoso, o quanto que ele é grandioso, assim como manifestou a Isaías. Lá na primeira leitura, depois que Isaías viu o poder de Deus, ele olhou para si e percebeu o quanto que ele era miserável. O quanto que diante da glória de Deus, ele não era absolutamente nada. Ele era uma pessoa totalmente impura. No Evangelho também aconteceu isso. Pedro, depois de perceber o milagre de Jesus, e o quanto que Jesus é poderoso, e que não era somente um homem, nos diz o Evangelho, que ele se lançou nos pés de Jesus, e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pobre pecador. Ele reconhece que diante de Jesus, ele também não era nada. Mas eu pergunto a vocês, a história termina aí? Termina nos dois reconhecendo a grandiosidade de Deus e a pequenez deles? Não. E aqui que vem a parte mais bonita. Nos diz que na primeira leitura, quando Isaías percebe tudo isso, o seu nada diante de Deus, o que acontece? Na visualização, ele vê um anjo que vai lá no altar, ele pega uma brasa, traz essa brasa e coloca na boca de Isaías. Meus queridos, a vocação de Isaías era ser profeta. Para ser profeta, o que ele precisava? Da boca. Naquele momento, quando o anjo traz a brasa que saiu do altar e colocou na boca de Isaías, ali Isaías entendeu que era Deus capacitando ele para ser um grande profeta. Ali Isaías percebeu que mesmo sendo pequeno, mesmo sendo miserável, mesmo não tendo tanta força assim, era Deus que estava dando para Isaías as condições de ser um grande profeta. Aquilo que Deus esperava de Isaías, era o próprio Deus que concedia para que ele pudesse corresponder àquele chamado. Ou seja, Deus não simplesmente chamou e deixou Isaías tentando fazer aquilo que ele queria. Não, Deus queima a boca de Isaías. É Deus que unge a boca de Isaías para que ele se torne um grande profeta. No Evangelho também foi assim. Pedro, de joelhos diante de Jesus, reconhecendo o seu nada, o que escuta? Da voz do próprio Senhor. Pedro, não tenhas medo. A partir de hoje, você será um pescador de homens. Ou seja, ali Pedro entendeu que por ele mesmo ele não conseguia. Por ele mesmo ele não seria capaz, mas era o próprio Jesus que tirava o medo do coração de Pedro. E era o próprio Jesus que dava as condições para Pedro corresponder àquele chamado. Era o próprio Jesus que colocava na vida e no coração de Pedro a graça necessária para que ele pudesse corresponder àquilo que Deus queria dele. E olha que bonito, a primeira leitura termina como? Diante de tudo isso, diante desse grande mistério, Isaías se coloca de Deus e diz: aqui estou, envia-me. Ele tem coragem de se tornar um profeta. E Isaías, pelo poder de Deus, se tornou um dos maiores profetas do Antigo Testamento, mesmo sendo um miserável, porque é Deus que fez ele um grande profeta. No Evangelho, diante de tudo isso, nos diz o finalzinho do texto, que Pedro deixou a sua barca na beira do mar e começou a seguir Jesus. E ali ele entendeu que também era Jesus que concedia todas as graças necessárias. E olha que coisa, Pedro, mesmo sendo um pescador, mesmo sem estudo, mesmo sem muita orientação, ele se tornou o primeiro papa da história. Porque ele era forte? Porque ele era bom? Não, mas era porque Deus, através de Jesus Cristo, concedeu essa graça e essa força necessária para Pedro. Meus queridos, quando a gente olha para tudo isso, não é simplesmente para a gente saber a história de Isaías e a história de Pedro, mas é para que a gente entenda como que Deus age na história. Da mesma forma, Deus me chama.
Da mesma forma, Deus te chama, o Deus Todo-Poderoso, grandioso, olha para a nossa miséria e nos concede uma missão. Espera alguma coisa de nós, para que a gente faça a diferença nesse mundo. Mas por vezes, quando a gente olha aquilo que Deus espera, quando a gente percebe aquilo que o nosso coração anseia, quando a gente tem vontade de corresponder a algum sonho, algum projeto que é brotado pelo próprio Deus no nosso coração, o que acontece? A gente tem medo, a gente tem insegurança. Sabe por quê? Porque você sabe o quanto que você é falho, você sabe o quanto você é pequeno, você sabe o quanto que você é miserável, e sabe o que eu tenho aqui para dizer? Que você está certo, você não é grande coisa, assim como eu não sou grande coisa, mas quem disse que é você que vai fazer a coisa acontecer? Não. As leituras de hoje estão gritando ao nosso ouvido e ao nosso coração que mesmo na sua pequenez, Deus consegue realizar grandes coisas em você. Mesmo você sendo tão pequeno, tão frágil, tão vulnerável, se é vontade de Deus, se é Deus que te chama, se é Deus que te dá essa missão, é o próprio Deus que vai te conceder a graça necessária para que você possa cumprir. É o próprio Deus que, assim como Isaías, vai queimar você para que você consiga fazer isso. É o próprio Deus, como nós escutamos no Evangelho, que vai tirar o medo do seu coração para que você tenha coragem de deixar o seu barco na beira da praia para poder corresponder à vontade de Deus. Esse é o mistério, meus irmãos. Essa é a grande graça. E é disso que São Paulo fala na segunda leitura de hoje. Ele diz assim, que tudo aquilo que ele era pela graça de Deus. Olha que coisa. Paulo foi um grande apóstolo. Ele não diz, olha, tudo que eu sou é porque eu sou bom, é porque eu estudei, é porque eu me dediquei, é porque eu fiz acontecer. Não. Ele entende o mistério. E ele fala, tudo que eu sou pela graça de Deus. Meus queridos, hoje, tem muitas pessoas que estão no lugar certo, na profissão certa, estão fazendo aquilo que devia fazer e mesmo assim se frustram. Por quê? Porque tentam sozinho. Tem muita gente achando que está no lugar errado porque está fazendo do jeito errado. A grande diferença, meus irmãos, de Isaías e de Pedro é que eles estavam diante de Deus. Essa é a diferença. Se Isaías tivesse tentado sozinho, ele iria fracassar. Se Pedro tentasse sozinho, ele iria fracassar. Mas os dois estavam diante de Deus e é Deus que concedeu a graça. Portanto, meus queridos, seja qual for o chamado de Deus na tua história, seja qual for a sua vocação, tenha consciência de uma coisa, você é capaz. Você tem todas as condições de ser uma boa mãe, de ser um bom pai, de ser um bom cristão, de ser um bom profissional. Você consegue, desde que seja na presença de Deus. Enquanto você tentar fazer isso sozinho, você vai quebrar a cara e vai se frustrar. Mas quando você entender que é Deus que realiza tudo em você, aí a graça acontece. Não é à toa que no salmo de hoje nós escutamos o salmista dizendo, Senhor, completai em mim a obra começada pelas tuas mãos. No dia que Deus sonhou a tua história, Ele começou uma obra. Deus iniciou um sonho e essa obra está incompleta. E como que a gente completa isso? É o próprio Deus que completa, quando a gente permite que Ele realize tudo em nós. Diante disso eu pergunto a você, você é uma obra completa? Ou você é uma obra parada, cheia de entulho, sem acabamento, porque você desistiu no meio do caminho? Hoje é tempo da gente recuperar nosso sonho. Hoje é tempo da gente olhar para a nossa história e perceber aquilo que Deus colocou dentro do seu coração e você deixou para trás porque você se frustrou ou porque você teve medo. Hoje é tempo de permitir que seja o próprio Deus a iniciar essa obra que um dia Ele começou na tua história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.